nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Lucas. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil, dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhemos para duas situações deste quadro do Evangelho. Uma delas é a situação moral e a doença. A situação moral que leva Jesus a perdoar os pecados e a situação de enfermidade que leva Jesus a curar a paralisia. E a outra situação se refere aos circunstantes, as pessoas que estão em volta, suas atitudes. Os fariseus e doutores da lei e os homens que desceram o paralítico na casa. Primeiro, a situação desta oposição, ou pelo menos dessa dicotomia de moral e enfermidade. Parece que nós não somos capazes de valorizar os acontecimentos que atingem o coração das pessoas. Para nós é muito mais fácil a gente se encantar, se maravilhar com um milagre do que com uma conversão. A gente não enxerga uma cura moral, uma cura da alma, como sendo um milagre, mas considera apenas uma cura física como sendo um milagre. A maior cura que alguém pode ter é a cura do coração. Voltar para Deus, deixar uma vida errada. Não é milagre o testemunho de uma pessoa que levou uma vida errada, uma vida afastada de Deus, uma vida de maldade, às vezes uma vida de crime, e que hoje se transformou numa testemunha de Deus e das maravilhas que Deus fez por ele? Será que
as curas morais, as conversões não são maravilhosas? Daí vale uma reflexão pessoal. Talvez eu não tenha, na minha vida, ainda experimentado curas físicas extraordinárias que me fizessem pensar que se tratava de um milagre. Mas quantas vezes eu experimentei a cura do coração? Quantas vezes eu experimentei a ação de Deus me conduzindo, me curando daquelas coisas que mais me atrapalham, do pecado, por exemplo, que tende a me derrubar. Por que eu não enxergo, cada vez que eu me confesso e saio reconciliado com Deus, como uma ação maravilhosa? Por que eu fico esperando tantos milagres e não enxergo tantos outros, de outra ordem? A outra situação, os homens em volta. O Evangelho começa dizendo que à volta de Jesus estavam sentados fariseus e doutores da lei. É curioso que diga que Jesus estava ensinando e ao mesmo tempo diga que os fariseus e doutores da lei estivessem à sua volta sentados. Se levarmos em conta que a postura do mestre é sentar-se e a postura do discípulo é ficar de pé para ouvir, parece que os fariseus e doutores da lei estão à volta de Jesus, mas não se deixam tocar pelos seus ensinamentos. Não é o fato de alguém estar numa sala de aula que a gente pode dizer que ele esteja verdadeiramente fazendo um curso ou tendo uma aula. Os professores têm função de ensinar, mas se os alunos não reconhecerem a função do professor, se não os tiverem por professores, eles se fecham interiormente e nada penetra ali. Então, os fariseus e doutores da lei estavam em volta de Jesus, muito próximos dele, mas aparentemente não estavam dando atenção para o que ele dizia. Por outro lado, esses outros homens que trazem o paralítico estavam procurando um jeito de colocar o paralítico diante de Jesus. Eles estavam longe, com toda dificuldade. No entanto, eles se esmeram em achar um jeito, fazendo descer o paralítico com o leito pelo telhado. É curioso que eles mesmos não consigam entrar, mas não é a questão. Eles se importavam que o paralítico entrasse. E o Evangelho diz que Jesus, ao ver a fé daqueles homens, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Ao ver a fé de quem? Dos homens que trouxeram o paralítico. Vemos uma atitude de fechamento de mestres, doutores da lei, fariseus, que estão diante de Jesus, mas não querem aprender. Vemos o esforço, a obstinação de homens que não conseguem nem chegar perto de Jesus, mas fazem tudo o que está ao alcance deles para trazer-lhe aquele doente. E Jesus então olha a fé daqueles homens. Também podemos colocar diante uns dos outros, fariseus e doutores da lei, e os homens que trouxeram o paralítico, se comparamos a atitude deles de fé, que os levou a trazer aquele homem e descê-lo pelo telhado, e a atitude dos fariseus e mestres da lei, que ficam murmurando interiormente, internamente. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quem é este que está blasfemando? Então, a atitude interior de fechamento. E o Evangelho diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, diz: por que murmurais em vossos corações?
E Jesus, que ligou o perdão dos pecados à fé dos homens, liga a cura do paralítico à incredulidade dos fariseus e dos mestres da lei. Para que saibais que o Filho do Homem... Interessante. Não para que saibais que o Filho do Homem tem poder de curar o paralítico. Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Aí virou-se ao paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito. O milagre parece que foi produzido por causa da incredulidade. O milagre, a cura física. E foi produzido não para provocar admiração pela cura, mas para provocar a fé, para vencer a incredulidade. Portanto, o que nós podemos ter de melhor não é maravilhar-se com os milagres e sair admirados falando deles para todos, mas é a conversão do coração. Este é o caminho que devemos percorrer e este é o lugar onde Jesus quer atingir. Começando pelo perdão dos pecados e pela cura do nosso coração. Rezemos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.